Tivemos com o Luiz Barsi, pessoalmente, Sim, e ele me falou que ele acredita muito no potencial de Taurus. sim, O que sim. vocês dentro da GF estão analisando? Quais são as novidades? Vamos falar de IRB? A IRB Bora. que parece que ressuscitou. Subiu aí, eu tava olhando no ano, Voltou. sei lá, 80%, um negócio Quase assim. 100, porque ela deu uma despencada violenta, caiu de R$ 30 pra, sei lá, R$ 3, Eu 2. comprei a 8 uma época, acho que não. Assim, no caso da Itaúsa, é uma empresa que eu tenho, o Barça ele vendeu. Só que assim, Você já falou que investe em Banco do Brasil, sim. mas é, é unanimidade no AGF investir em empresas que têm um dedo do Estado ou lá vocês tomam muito cuidado quando a empresa tem dedo do Estado, ou seja, estatal? O Barsi sempre falou uma coisa que eu, assim, ficou gravado, acho que desde a primeira conversa que eu tive com ele com 16 anos. Ele falou assim: olha, a empresa do Estado é boa que não pode quebrar. Então, você tem. Quando você fala de juros compostos, tudo que você quer é um bom investimento que te dê um retorno ao longo dos anos. Quantos Sim, anos? O máximo de tempo possível. Então, se você parte dessa premissa, isso é uma das coisas, quem diz isso é o Morgan Housel, que é um cara que escreveu o livro Psicologia Financeira, que eu acho muito legal. Então, quando você torna isso como uma premissa básica, tudo que você quer é uma empresa que esteja dentro desses crivos e você imagine que ela vai existir nos próximos 100 anos. sim. Porque daí você nunca vai vender. Você vai manter lá, para mim, cai como uma luva esse discurso, porque representa a mim mesmo. Eu não vou vender, não quero vender. Então, assim, a estatal não pode quebrar. Essa é a parte boa. Qual que é a parte ruim? Pode sofrer ingerência política, Sim. interferência governamental. Mas você sabe o que eu acredito, André? Eu acho que talvez a Petrobras esteja mostrando um pouco disso, embora acho que seja, de uma certa forma, um pouco prematuro de falar. Mas, assim, me parece que a governança corporativa dessas empresas, ao longo dos anos, tem se fortalecido de uma forma que antigamente não existia isso. Você percebe isso também? Eu acho que a Petrobras, cara, eu fiquei com muito medo Sim, claro. nesse novo, Todo novo, novo mundo. governo de Foi você. esquerda. E eu fiquei com Sim. muito receio, cara. Mas até então, Pois a é. Petrobras tá fluindo legal. Então, Não estão temos. jogando o Não, jogo, não, né? não voltou os problemas de 2014, 15, 16 até o momento. Perfeito, assim, Banco do aumentaram o Brasil tá preço. bacana. Banco do Brasil também. Também é difícil mexer no Banco do Brasil, né? Vamos Ah, é. parar pra pensar, assim, o que que eles vão fazer? Vão, sei lá, construir Tem que mais cagar muito agência? pra detonar o Banco do Brasil. É a segunda Exato. empresa mais antiga do Brasil, aliás, Exatamente, mais de atrás dos 200 Correios. anos de história, né? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no chat, pra gente dar uma atenção pra galera também. Vambora. Olha aqui, ó. Pessoal, lembrando do botãozinho de curtir, a gente é chato em pedir isso, mas é porque é importante mesmo, pessoal. Ajudem a gente aí, tá? Falando Sensacional. aqui sobre a Cielo. O que você Cielo. acha, Baroni? Cara, a Cielo é uma empresa que, na minha visão, né, se você é o tipo de empresa, assim, que se você analisasse ela há 5 anos atrás, ela dava todos os indícios de ser uma empresa previdenciária. Custava R$ 30, pagava cerca de 2 de dividendo, alguma coisa assim. Estava num ramo que, assim, até então não era canibalizado, digamos assim, dessa forma, né. E era uma empresa que se você analisasse só número, você provavelmente teria comprado. Só que o mercado acabou arregaçando ela, né, você viu que ela foi, assim, a Apanhou concorrência muito, foi tão apanhou muito. forte que ela deu uma despencada violenta, caiu de R$ 30 para, sei lá, R$ 3, Eu 2. comprei a 8 uma época, acho que não tava lindo. Então, e foi para as 3 ou R$ 2, 3, alguma 3 coisa e assim. pouco. Até o pé de dinheiro falou aqui. Perfeito, perfeito. Cara, é uma empresa assim que, eu acredito que pode se recuperar, tem tudo para se recuperar, mas de novo, é uma empresa que eu não consigo comprar. Eu prefiro comprar o banco do que a Cielo, né. E eu acho que, assim, é muito mais, o banco ele acaba sendo muito mais forte para o investidor que está começando. Eu acho que a galera tá comprando porque o Barça está comprando, isso é um puta de um erro, cara. Isso é um puta do erro. Se você for pegar a maioria da posição do Barsi, ela é constituída nessas ações. Taesa, Unipar, Unipar, Banco do Banco do Brasil. Brasil, são empresas que são geradoras de caixa, são Sim. pagadoras de dividendos. Então, assim, o Barça ele pode, primeiro que eu sempre falo, o Barça é o Pelé dos negócios, cara. Ele pode fazer isso, ele conhece, provavelmente ele analisou alguma coisa na Cielo, que, pô, seja muito bom, pode ser fora da curva e pode realmente acontecer. Ela pode voltar aos tempos de glória dela, mas isso pode acontecer daqui 10 anos. Cara, essa Unipar que você tá vendo aqui a 70 centavos, ó, foi o Barça que falou pra eu comprar. Até então eu não tinha esse Nossa punch senhora. pra comprar. A dor de corno deve Dor de estar corno batendo. bate. Você acha que não? Mas você comprou 70 centavos e vendeu quanto? Você Eu lembra? fui vender acho que a R$ 22, alguma Pô, coisa ganhou assim. pra caramba também, né? Mas claro, chegou a bater mais de 100. Não devia ter vendido nunca, André.
Nunca. Porque é uma empresa que, cara, É o que o Barsi fala, né? Não se Exatamente. vende boas ações. Não se né? vende boas empresas, cara. É uma empresa que tem pouca ação no mercado. Por que eu fui vender isso? Não devia ter feito. Fala um pouquinho da IRB pra gente. A IRB passou por um processo terrível, né? Teve aquele escândalo que aconteceu com os administradores, né? Que a esquadra... A esquadra Trouxe, alertou, acabou alertando e fez com que a IRB, enfim, saísse de uma empresa que acabava sendo referência, né, no resseguro e deu aquela porrada para baixo. A empresa está num processo de turnaround. Eles estão, assim, a gente acredita, inclusive, que ela vai, de uma certa forma, vai se reerguer. Sempre, André, o que eu gosto de falar sempre para as pessoas, eu sempre vou repetir isso, as empresas são organismos vivos, elas aprendem com os erros dela. Então a gente acredita que isso não vai se repetir e ela em algum momento possa recuperar uma certa credibilidade no mercado. Acontece que quando a credibilidade é arranhada, assim, esse tempo para você recuperar, esse tempo de recuperação é muito maior. É difícil, cara. Você arranhou a credibilidade uma vez só. Você demora anos para você conquistar e segundos para você perder. Com certeza. É assim que funciona no mercado. O meu grande medo com o IRB é o mesmo medo, por exemplo, de empresas um pouco mais que estejam, de uma certa forma, fora desse nicho que a gente fala, fora desse leque. É a galera comprar em função do Barsi comprar. Aconteceu muito isso, né, Baroni? Pra caramba, Eu você lembro não tem matérias noção, que cara. saíam na internet que falavam assim: o Luiz Barsi encheu o carrinho, comprou muita IRB. Cara, isso manipula a galera de tal forma. Sim, Pô, se o Barsi tá tocando pau em IRB, eu vou atrás. sim. Só que, até conversando com a Luísa, filha do Luiz Sim, Barsi, ela falou: André, a gente comprou, tipo, Não era menos nada. de 1% da carteira do Exato. Barsi é IRB. Não era nada. Então não é nada. Se ele perder tudo, se virar pó, o Barsi vai estar dando risada. Exato. Agora, tem gente que vai lá e enche o carrinho com pouco dinheiro que tem. E a gente E aí é um conhece. risco, né? A gente conhece gente que colocou, tipo, 50% do patrimônio em IRB. E essa é a cagada. Essa é a porcaria. Porque esse cara que dobrou o dinheiro, por exemplo, em um ano, colocou 50% e dobrou, ele vai ficar tão feliz que ele vai atribuir o sucesso na Bolsa de Valores a essa jogada de sorte. Exato. Quando não é isso, André. Bolsa de Valores não é isso. Cara, eu sentei com o Barsi quando eu tinha 16 anos. Ele fez assim pra mim: quanto você quer ganhar por mês? Eu falei: Barsi, 10 pau tá bom. Aí ele falou assim: você precisa investir. Foi desse jeito. Ele falou: você precisa investir hoje 1.200.000 e poucos mil na Eternit. Eu falei: Barsi, eu não tenho isso aí. Cara. Né? 1 milhão, você tá louco. Cara, eu estudei escola pública a vida inteira. Eu vim de uma família humilde. Imagina, eu matava pra pagar as contas, ajudava meus pais. Barsi, eu não tenho isso ali. Não tem problema. Eu era engraxate. Corta o zero. 120 mil você tem feito? Não tenho, Barsi. Ele foi cortando o zero. Eu cheguei com... No final do dia, foi com 120 reais que eu comecei. Essa é a cabeça do cara que Essa quer é a vencer. cabeça. Exatamente. Hoje eu tenho 120, amanhã eu tenho 1.200. E uma ação que vocês falam muito no AGF é sobre a Taurus. Sim, a Né? Taurus Até Armas. estivemos aqui nós estivemos com o Luiz Barsi, pessoalmente, Sim, e ele me falou que ele acredita muito no potencial de Taurus. sim, O sim. que vocês, dentro do AGF, estão analisando? Quais são as novidades que estão acontecendo ali? A Taurus é uma empresa que, assim, por muito tempo foi demonizada, né? Inclusive, a gente foi visitar a Taurus e viu como ela estava passando por um processo de turnaround magnífico e conseguiu gerar resultados para os acionistas, de forma que a ação subiu de 2 para 20. Foi um negócio estratosférico. 2 em 2016 para 20 em 2000 acho que ano passado ou retrasado, pagando R$2 de dividendos. E tem gente que continua dizendo que a estratégia do Barsi é temporal, né? Só funcionava porque era Eu acho que 1970. 8, 9% de dividendo. Deu. E provavelmente vai pagar mais, porque tá gerando um caixa absurdo. Exporta a maioria dos produtos dela. Então, assim, é uma empresa que... assim, acho que a Lu compra bastante. A Taurus, o Felipe também gosta bastante. Eu acho que é uma empresa, assim, que faz sentido também numa carteira, mas desde que você tenha uma carteira formatada. Se o investidor iniciante não tiver uma carteira formatada, ele tá ferrado. Ele vai cair nas oscilações, ele vai desistir, André. Uhum. O investidor iniciante desiste. E a Taurus é uma empresa que, nos últimos meses, Oscilou. ficou volátil. Oscilou. E não pagou dividendos por um bom tempo, né? Não, durante muitos anos não pagou, Muitos né? Porque anos. vinha entregando prejuízo atrás de prejuízo. Exato. Era uma empresa que, se você olhasse o balanço dela, era horrível. Sim, Era um produto ruim. sim. E teve que fazer todo uma processo, administração um nova, negócio, mudar sim, todos os processos sim. para que conseguisse melhorar. Você pega uma Paranapanema, por exemplo, que é uma empresa que a gente falava, a gente foi visitar, ela não teve esse êxito até agora. A Oi não teve esse êxito. Exatamente. A galera comprou Oi a, sei lá, 90 centavos. Ela foi pra... Ela nem foi, ela agrupou pra R$3, se eu não me engano, agora tá 70, 80 centavos de novo. Exatamente. Né? Então Que assim, era oportunidade, a gente viu que não era. a gente viu que não era, A exatamente. empresa era ruim e continuou ruim. E eu fico me colocando na cabeça do iniciante. Como é que ele tá agora com o Oi?
O cara que comprou a barganha, fala, mas eu comprei Oi porque tava menos de R$1. Será que ele vende? Agora ele fica naquele negócio. Puta, eu preciso que volte a zero pra vender. Que eu acho um erro até dos investidores iniciantes. Sim. O seguinte, o cara investiu numa empresa ruim, a empresa caiu seus 30%, 40%. E ele continua segurando aquela empresa ruim com o desejo de que um dia ela volte a zero. Só que ela pode nunca mais voltar a zero. Pode. Fora isso, tá perdendo a oportunidade de comprar uma boa empresa que possa subir e fazer a recuperação mais fácil. Esse Sim. ativo, né, Baroni? Acredito que vocês recebam muito isso. E ao mesmo tempo, ele pensa, esse investidor iniciante, acontece demais, a gente recebe direto. O cara vê a empresa subindo 20% e quer vender. Que chega de gente falando que quer vender Banco do Brasil porque comprou a 30, agora tá 50. O cara, é aquele negócio, pô, lucrou complicado. 20% e o cara já quer colocar no bolso porque tá ansioso. Só que ele tem que mirar no longo prazo, dividendos, lucratividade, juros compostos. Assim, no caso da Itaúsa, é uma empresa que eu tenho, o Barça ele vendeu. Só que assim, o Barça ele tem uma empresa, ele tem uma posição muito pequena na Itaúsa, ele já tinha uma posição muito gigante em Banco do Brasil e Santander. Então assim, ele acabou vendo que não fazia tanto sentido manter essa posição da Itaúsa na carteira. Eu, particularmente, nesse quesito da Itaúsa, eu discordo do Barça. Eu acredito que... É legal isso, porque vocês têm que discordar. Com certeza. Não é uma regra, né, cara? Com certeza. Cada um tem um com perfil, certeza. né? E uma ideia. Totalmente. E é isso que é legal, que complementa o AGF, né? Totalmente. O AGF é justamente isso. Esse embate de ideias acaba fazendo com que a gente cresça no final do dia. A Lu, acho que, se eu não me engano, ela vendeu um pouquinho de Santander, acredita nos fundamentos. Eu comprei Santander, acredito também nos fundamentos. E a gente pensa diferente, mas tem uma carteira tão sólida quanto. A carteira dela é sensacional, a minha também, tá tudo certo. Os dois seguem caminhos parecidos. A Itaúsa, então você pega contexto, você tem que avaliar sempre o contexto. A Itaúsa é uma empresa que eu tenho desde 2005, se eu não me engano, na carteira. Eu já criei uma raiz muito forte com ela. E é uma empresa que de 2005 até 2023, que a gente está falando agora, talvez ela não tenha bonificado o acionista em 10% em 3 ou 4 anos. E pagado 6% de dividendo. Então é bonificação mais 6%, bonificação mais 6%, bonificação mais 6%. Ela é muito, na minha visão, mal compreendida pelos acionistas, porque quando você fala de Itaúsa, você fala de uma empresa hoje que aparentemente não paga dividendos. Mas se você for parar para pensar um pouquinho, ela nunca foi uma empresa que, assim, pagou tantos dividendos como uma Taesa da vida, né? Ela sempre falou para os acionistas, desde 2015, que ela queria diversificar o patrimônio dela, diversificar o capital dela, alocar o capital em outras coisas que não fossem o Banco Itaú. Claro que é um desafio, cara. O banco sempre vai ser a maior posição, porque tomou uma proporção gigante. Mas mesmo assim, o fato de você ter Itaúsa fez com que, por exemplo, você comprasse uma XP num momento super favorável. Exato. Uma NT... Baita negociação, Baita negócio, o pô, Itaú 10 comprou a vezes. XP lá atrás. Cara, o Itaú é gênio. Pois pra é. fazer negócio. Eu Pois trabalhei é. 10 anos no Itaú, no mercado financeiro ali junto ao Itaú. Cara, eu vou te falar, os caras são bons de negócio. Fantásticos, né? Fantásticos. Não, e mantém rentabilidade acima de 20%. Cara, difícil, né? Exato. Mantém a rentabilidade em cima de 20%. A concorrência chegou. Concorrência chegou, eles tiraram, de letra, isso parece, né? Então eles se movimentam de uma forma que eu acho exemplar. Eles sempre foram cirúrgicos com a alocação de capital. Do mesmo jeito que eu falo da alocação da Taesa, que é uma belíssima alocadora de capital e de recursos, cara, eu falo para a Itaúsa, talvez seja uma das melhores empresas da Bolsa, na minha visão é. É uma baita empresa. Uma baita empresa. Só que assim, eles estão falando desde 2015 que eles querem diversificar. E eu acho acertado, cara. Totalmente. Tava muito dependente do Itaú. Com certeza. Pô, e as empresas que a Itaúsa tá comprando são empresas ótimas. Pois é. São empresas perenes. Pois é. Setor de gás, setor de saneamento. Sim. Você pega a NTS. A NTS se pagou em 3 anos só com dividendo. Exatamente. É pouco. Mas, cara, faz com que ela seja meio que um sniper do mercado financeiro. Ela vai lá e comprou uma empresa. É pouco. É o que deu pra ela comprar. E ela já se pagou. Exatamente. Né? Baita do negócio. A Egea, eu comprei o que dava pra comprar. Segundo o Setúbal, eles queriam comprar mais da Egea, mas não pôde. Não teve o aval pra comprar mais, mas compraria. Então, assim, eu sigo acreditando no projeto Itaúsa. E quando eu falo de projeto Itaúsa, tem todo esse contexto.